Eu e meu melhor amigo, que vou chamar de Matt, morávamos na Pensilvânia, praticamente vizinhos, embora sua casa ficasse a cerca de 1,5 km de distância da minha. Nossas casas tinham muito espaço ao redor, principalmente preenchido com áreas florestais que se estendiam até as colinas. Em uma noite, enquanto Matt estava na minha casa, ele mencionou algo intrigante que havia descoberto na floresta perto de sua casa. Era um túnel com antigas vigas de madeira que o sustentavam. Matt estava hesitante em explorá-lo sozinho, pois tinha uma sensação ruim sobre aquilo. Curioso, perguntei a ele a que distância ficava o túnel, e ele disse que talvez fosse uma caminhada de 1,5 km atrás de sua casa, por um terreno sem trilha ou qualquer indicação direta. A ideia me intrigou, então concordei em acompanhá-lo. Peguei minha mochila, coloquei uma lanterna e uma garrafa de água dentro dela. Em seguida, dirigimos até a casa dele e começamos a caminhada. O relógio marcava apenas 17 horas, o que nos dava umas boas 2 horas de luz do dia, algo que consideramos uma vantagem. Andamos por uns 20 minutos antes de chegarmos ao local. O túnel estava exatamente como Matt o havia descrito. Uma entrada simples, sustentada por pilares de madeira. Não havia mais nada à volta, somente o túnel. Matt pegou a lanterna da minha mochila e iluminou a entrada. À medida que nos aproximávamos, podíamos ver que o túnel se estendia reto por um tempo, com mais vigas de madeira nas laterais. Era uma estrutura que parecia abandonada, mas, estranhamente, vazia e sem sinais de desgaste. Já tinha visto minas antigas antes, e normalmente havia objetos dispersos ao redor delas, caixas velhas ou trilhos curtos, mas ali não havia nada do tipo. Decidimos entrar, com Matt liderando o caminho e eu o seguindo. O ambiente era sombrio e arrepiante. Cada passo ecoava ao longo do túnel. Após 1 minuto de caminhada, chegamos ao final da entrada, onde havia outro caminho à esquerda com algumas inscrições na parede, incluindo uma seta apontando para trás, indicando a direção da entrada com a palavra saída abaixo dela. Prosseguimos, mas logo notamos montes de lixo empilhados nas laterais do túnel. Sacos de lixo, embalagens de comida e garrafas de água, em sua maioria. Era evidente que alguém havia estado ali recentemente, como confirmado pelas inscrições nas paredes, mas o lixo parecia estranhamente limpo. Matt aproximou a luz de um saco de salgadinho no chão e percebemos que estava impecavelmente limpo, quase sem poeira, embora a poeira continuasse caindo do teto. Essa descoberta nos deixou desconcertados. Alguém claramente estivera ali nas últimas horas, a não ser que houvesse algum fenômeno inexplicável que mantivesse o lixo limpo. Matt tentou aliviar a tensão, sugerindo que talvez alguns adolescentes tivessem passado por ali antes de nós. Ele retomou a caminhada, seguindo adiante entre os montes de lixo enquanto eu o acompanhava. No entanto, logo senti um calafrio e olhei para trás, meio esperando que alguém nos estivesse observando. Nesse momento, percebi que os passos de Matt haviam parado abruptamente. Virei-me para encará-lo e vi que ele estava olhando fixamente para o que parecia ser outro corredor à nossa frente. Ele estava paralisado. Chamei por ele, mas ele não respondeu. Ele parecia em choque, completamente imóvel, focado em algo à frente. Pedindo desculpas, ele sussurrou para que eu recuasse, apontando para que eu voltasse na direção da entrada do túnel. Eu obedeci, sentindo um nó na garganta. Quando finalmente retornamos ao túnel principal, um estrondo assustador ressoou pelo ar. Corremos o mais rápido que pudemos, escapando do túnel e continuando a correr até a casa de Matt. Olhamos para trás várias vezes, preocupados que alguém nos seguisse. Ao entrarmos, notei que Matt estava pálido e horrorizado. A ansiedade tomou conta de mim, e perguntei o que tinha acontecido, ainda sem entender o que ele tinha visto. Ele olhou para mim, depois para baixo, e admitiu que a alguns metros do próximo corredor havia um homem nu. O homem segurava um animal, possivelmente um esquilo ou um coelho, de uma maneira que parecia estar prestes a esquartejá-lo para comer. Aquela revelação me deixou sem palavras. Quase disse algo para aliviar a tensão, para afirmar que Matt estava brincando. Mas o modo como ele contou aquilo, sua expressão e sua voz, tudo indicava que ele estava dizendo a verdade. Aquilo não era uma piada. Era uma imagem perturbadora e eu podia sentir a angústia de Matt reverberando. Nunca mais voltamos lá, e nos dias seguintes, Matt gradualmente retornou ao seu estado normal. Eu nunca vi o homem nu,
Então poderia ter sido uma história bizarra, mas testemunhar o impacto que isso teve em Matt me convenceu da realidade daquilo. Contudo, isso também me fez refletir sobre a imprevisibilidade das pessoas que vivem nas áreas remotas. Não podemos prever suas reações ou intenções, especialmente se nos depararmos inesperadamente com o espaço que chamam de lar, como fizemos naquele túnel. A experiência nos deixou com um sentimento inquietante, um lembrete de que o desconhecido pode ser profundamente perturbador. Isso aconteceu quase 4 anos atrás, durante uma viagem que fiz pelo país. Como sou um viajante apaixonado por aventuras, costumo fazer jornadas longas, parando em lugares incríveis para caminhadas e acampamentos em todo o território. Naquela época, já estava na estrada por mais de um mês e decidi fazer uma pequena pausa em uma cidadezinha em Nevada. Enquanto conversava com os moradores em um bar, eles me perguntaram se eu estava ali para explorar as antigas minas. Fiquei intrigado, sem entender bem o que queriam dizer, então pedi mais detalhes. Foi aí que eles começaram a falar sobre as inúmeras minas abandonadas e cidades mineiras espalhadas pelo estado. Aquilo me despertou o interesse, e ao voltar para o meu trailer naquela noite, fiz uma pesquisa e descobri uma série de minas fascinantes não muito distantes de onde estava. Inicialmente, meu plano era apenas atravessar Nevada de maneira geral, mas ao tomar conhecimento dessas histórias, mudei de ideia. No dia seguinte, parti rumo a uma das cidades mineiras abandonadas. A caminhada propriamente dita levou cerca de 1h30, embora tenha sido desafiadora. A cidade ficava numa parte plana de uma colina ampla, com 20 a 30 pequenas construções de madeira. No centro da cidade, havia uma linha de trem que levava até a entrada da mina, no topo da colina. Caminhei ao longo da linha de trem, observando as fileiras de estruturas de madeira idênticas. Embora meu foco principal fosse a mina em si, a cidade fantasma tinha seu próprio charme. Explorei uma das construções, mas estava cheia de terra e detritos, o que me fez presumir que as outras estariam semelhantes. Ao chegar à entrada da mina, peguei minha lanterna e, ao apontá-la, o túnel parecia se estender até o infinito. Comecei a adentrar o túnel, e quanto mais avançava, mais silencioso tudo ficava. Em pouco tempo, só se ouvia o eco dos meus passos reverberando pelas paredes da mina. Após alguns minutos, alcancei o final dos trilhos da ferrovia e deparei-me com um sinal indicando que a área à frente estava interditada. Ignorando o aviso, continuei. O túnel começou a ficar mais raso e menos arredondado, até que chegou a uma curva descendente. Nessa descida, percebi que parte do piso havia cedido, mas alguém havia improvisado uma passagem precária para cruzar o vão. No entanto, parecia extremamente instável e perigosa, e ao apontar minha lanterna para baixo, percebi o quão profundo era o abismo. A visão era assustadora, pois uma queda ali seria fatal. Decidi voltar e explorei algumas das passagens laterais que tinha passado antes. Encontrei uma escada que levava a um túnel íngreme em declive. Acendi minha lanterna e percebi que a base da escada estava além do alcance visual. Comecei a descer, mas logo ouvi um som estranho vindo de baixo. Era como um estrondo alto que ecoava pela mina. Devido ao eco, era difícil determinar a origem precisa do som. Apontei minha lanterna para baixo. Embora não tenha identificado a fonte do barulho, vi o fundo da mina. Descendo mais e adentrando outra passagem, deparei-me com o objeto que havia causado o estrondo. Uma grande pedra estava bloqueando o túnel. No entanto, era claro que não se tratava de uma rocha comum do local. Isso me levou a questionar como ela tinha caído ali e produzido aquele som surdo. Minha resposta veio quando direcionei a lanterna um pouco mais à frente no túnel. Havia 2 figuras quase irreconhecíveis a uns 3 metros de mim. Um homem e uma mulher. Naquele instante, percebi que eles não eram exploradores como eu. A maneira como me olhavam era estranha, como se não me reconhecessem como ser humano. Senti uma onda de desconforto e comecei a retroceder, tomando cuidado para não parecer uma ameaça de qualquer forma. Ao alcançar a escada, hesitei em guardar a lanterna e, nesse momento, ouvi algo agarrando os degraus abaixo de mim. A pessoa estava subindo apressadamente. Olhei para baixo, mas só vi escuridão. Gritei e comecei a subir o mais rápido que pude. Saí da mina e afastei-me da cidade fantasma. Durante a caminhada de volta,
Tentei organizar meus pensamentos. Passei a considerar que talvez os sons que ouvi fossem apenas os ecos dos passos daqueles dois indivíduos, e que minha mente os interpretou como alguém me seguindo. Mesmo assim, a situação me deixou assustado. Decidi relatar o incidente em uma delegacia da região. No entanto, até onde sei, a polícia não conduziu nenhuma busca ou investigação, apesar de eu ter mencionado que os dois pareciam estar em um estado precário e mentalmente perturbado. Embora eles próprios parecessem não saber, ficou claro que precisavam de ajuda urgente. Desde então, fiz algumas pesquisas online e desenvolvi algumas teorias intrigantes sobre por que eles poderiam estar ali em primeiro lugar. A região tinha registrado vários casos de casais desaparecidos ao longo dos últimos 10 anos, muitos deles ligados a crimes hediondos e provavelmente fugindo da polícia. Isso me fez pensar como tive sorte de escapar depois de ver essas duas figuras, considerando que poderiam ser pessoas envolvidas em atividades criminosas terríveis. A experiência deixou-me ainda mais grato por ter saído ileso dessa situação. No ano passado foi o meu último ano do ensino médio, e lembro bem da turma incrível de amigos que eu tinha. A gente sempre tinha essas ideias malucas, que geralmente nos metiam em confusão. E aí, numa noite entediante de final de semana, estávamos todos juntos buscando algo para nos divertir. Foi exatamente nessa noite que tudo aconteceu. Era eu e mais 2 amigos, meio sem rumo, tentando pensar no que fazer para quebrar a monotonia. Um dos caras, o Mike, estava falando há semanas sobre um lugar abandonado nas redondezas. A gente vinha adiando a visita, mas naquele momento, sem nada melhor para fazer, parecia uma ideia razoável explorar o tal lugar. Ele mencionou que era uma casa na periferia da cidade, lá onde ficavam as terras agrícolas. Só sabíamos a localização, nada mais. Eu e o outro amigo demos de ombros e concordamos. Afinal, por que não? 15 minutos depois, já estávamos na estrada. Dirigimos uns 30 minutos até o ponto em que Mike indicou uma estrada de terra. Poucos minutos depois, deixamos as árvores para trás e lá estava a casa. Era uma construção imensa, cercada por um terreno amplo e abandonado. Saímos do carro, cada um de nós pegou uma lanterna e nos aproximamos da porta da frente. Eu tentei girar a maçaneta e, para minha surpresa, estava destrancada. No entanto, ao tentar abrir, senti que algo pesado bloqueava o caminho do outro lado. Sem nos abalarmos muito, fomos até os fundos e tentamos a porta dos fundos, mas ela estava trancada. Então decidimos nos arriscar e entramos por uma janela quebrada na lateral da casa. Assim que entramos, fomos atingidos por um cheiro terrível e intenso. Era uma mistura nauseante de mofo e algo podre, provavelmente carcaças de animais. Foi o cheiro mais repugnante que já senti, sem exagero. Meus amigos pareciam menos afetados, então seguimos em frente rapidamente. Notamos pegadas por todo o chão empoeirado do corredor. Não demos muita atenção, afinal, presumíamos que esse local provavelmente era visitado por outros adolescentes curiosos como nós. A casa estava totalmente vazia, o que era um pouco frustrante. Nenhum móvel antigo, nem lixo no chão. Ao explorar os primeiros cômodos, chegamos a um corredor que levava até a porta da frente. E lá estava um sofá velho contra a porta, com várias caixas empilhadas em cima. Parecia que alguém havia usado tudo o que estava dentro da casa para bloquear a porta da frente. Decidimos subir as escadas para verificar os quartos no andar de cima. No topo da escada, iluminei o corredor com a lanterna. Havia 3 portas. Abrimos a primeira, depois a segunda, e ambas eram quartos vazios. Abri a terceira porta e, para nenhuma surpresa, estava vazia também. Mas algo era estranho nessa sala pequena. Não havia mais quartos próximos a ela, o que significava que, pela planta da casa, ela deveria ser 2 vezes maior que as outras. Essa discrepância nos intrigou. Sem muitas opções, começamos a descer as escadas. Foi quando, de repente, ouvimos todos o mesmo barulho. Parecia uma bola batendo no chão, rolando e depois parando abruptamente. E o som vinha do andar de cima, onde estávamos. Com cuidado, verificamos novamente todos os quartos, mas não encontramos nada. Isso nos deixou ainda mais desconfortáveis, porque todos tínhamos ouvido o mesmo som, mas não havia nada lá em cima. Nossos nervos já à flor da pele, saímos rapidamente pela mesma janela pela qual entramos. Voltamos para o carro e, antes de sair,
Notei 2 janelas no andar de cima, à esquerda da casa. Lembro-me claramente de que o pequeno cômodo confuso só tinha uma janela. Comentei isso com meus amigos e todos ficamos olhando para as janelas do segundo andar, tentando entender o que estava acontecendo. E então, do nada, uma sombra passou pelas cortinas, seguida por uma luz fraca brilhando de trás da janela. Naquela luz conseguíamos distinguir a figura de um homem nos observando. Não perdemos tempo. Liguei o carro, dei meia volta e acelerei pela estrada de terra, fugindo dali o mais rápido possível. Depois de discutirmos um pouco, o Mike nos convenceu a ligar para a polícia, mas quando eles chegaram e vasculharam a casa, não encontraram nada. Quem quer que estivesse lá tinha sumido, levando possivelmente tudo consigo. Olhando para trás, sinto um certo alívio por não termos explorado mais quartos lá em cima. Se tivéssemos feito isso, não duvido que quem quer que estivesse se escondendo estivesse pronto para tomar medidas drásticas para não ser descoberto. Enfim, essa foi uma daquelas experiências que nunca saem da mente. Uma mistura de curiosidade, medo e uma dose de adrenalina juvenil.